Não consegue entrar? Ô, Bernardo, Acabei de entrar. E aí, meu amigo, como é que você tá? Tudo bem? estou bem, graças a Deus. Que bom que deu certo agora. Que alegria, né? Que alegria, depois de muito tempo a gente conseguiu, né, esse dia, né? No tempo de Deus, no momento que Deus permitiu, né? É, é tudo no tempo de Deus, né, Bernardo? Sim, sim. Tá me ouvindo Oi? bem? Tô ouvindo bem, você tá me ouvindo bem aí? Tô ouvindo bem também, aham. Ah, que ótimo, que bom, maravilha. É que vai ficar gravado depois, o pessoal vai vendo conforme for entrando, né? Até, Aham. até não sei como tá o teu tempo aí, que você tem que às vezes trabalhar, acordar cedo, né? Alguém tem que trabalhar nessa casa, né? Vamos iniciar então. Vamos invocar neste momento o Espírito Santo, pedindo a presença já da Virgem Maria, pedindo que tudo isso que nós partilharmos aqui, né, seja para a edificação da fé de muitos, para que muitos possam se despertar para Jesus, possam cada vez querer mais conhecer a Deus e possam, talvez, quem sabe, ter uma conversão sincera naqueles corações que vão ouvir, nos lugares mais longínquos do nosso país, de outros locais, para que seja tudo para a honra, para a glória de Deus. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Santa Maria, Mãe de Deus, Deus, rogai por Pai nós, por nós pecadores, pecadores, agora e agora e na na hora de hora de nossa nossa morte. morte. Amém. Amém. Pois bem, queria te agradecer mais uma vez pelo convite, agradecer a sua disponibilidade, né? E com muito coração generoso, com humildade, assim, de atender o pedido para a gente poder falar um pouco da sua vida, falar um pouco também da toda a tua família, né? De toda a história de vida que o senhor tem e realizou em tudo, todos esses anos até a data de hoje, né? Então, Bernardo, eu queria que você se apresentasse, que você se falasse de onde que você o que o Bernardo faz da vida, o que o Bernardo é, assim, diante da igreja que ele faz. Pode ficar à vontade. Então, eu sou o Bernardo, né? Sou o padrasto do Frei Gilson, aí estou mais conhecido do que você, Paulo. Mas eu sou o Bernardo, né? Então, sou casado com a Helena, sou padrasto do Frei Gilson, tenho mais dois filhos, Suzana e Rafael, e estou na caminhada aí já há muito tempo na renovação carismática católica, e esses tempos agora, a gente tem saído bastante para pregar a palavra de Deus, coisas que a gente já fazia desde o início, mas agora veio assim eh, mais convites, né, para estarmos levando a palavra de Deus. Então, desde 1989 que eu conheci a Renovação Carismática Católica, né, sou maranhense, sou da cidade de Santa Quitéria do Maranhão. Já aproveitar aqui para vender meu peixe. Frei Gilson vai estar lá dia 10 de outubro de 2027. Tava sendo difícil achar uma vaga para levar Frei Gilson lá, viu? O povo toda hora. Como é que o Frei não vem na cidade do badastro dele? Como é que ele não vem? Mas agora tá certo. Dia 10 de outubro de 2027 já tem a data marcada. Estamos aí na luta. E no decorrer da nossa conversa aqui, a gente vai falando mais coisas, Paulo. E até aproveitar, né? Você falou que o Frei vai estar lá, né? O meu pároco tá tentando ver se consegue trazer ele para cá também. Tem que a agenda é disputada, né? A agenda do Frei tá meio disputada agora, viu? Tá meio Pois é. disputada. Bernardo, então, você já falou quem é você, de onde você veio, né? E você falou que entrou na renovação carismática em 1989. Eu acho que nem nascido eu era, eu nasci em 90, olha só. Então tem bastante janeiros aí. Pois é. Como é que foi esse processo de encontro com Deus, a sua conversão, assim?
Olha, eu fui para a igreja, eu já fui um pouco tarde, porque como minha mãe e meu pai moravam no interior, então era difícil ir à igreja. A minha mãe fala que uma vez por ano, nós somos em 7 irmãos, uma vez por ano, ela nos levava à igreja, uma vez por ano. Não é? E uma dessas idas, eu fui gostando, mesmo não entendendo, eu ia muito pequeno, e aí meu pai mora no interior, aí depois meu pai resolve ir para a cidade, e aí quando eu chego na cidade, é que eu conheço a Igreja Católica, mas aí eu já tenho mais ou menos uns 14, 15 anos, entendeu? E aí é que eu conheço a Igreja Católica e através de leilões, que no interior tem muito leilões, né, o padre ficou me conhecendo porque o rapaz que gritava o leilão no dia não veio. E aí precisava de alguém para gritar o leilão, né, de bolo, para arrecadar fundos para a comunidade. E aí foi aonde o padre me conheceu. Não é? Eu era um jovem muito extrovertido, e aí o padre gostou dessa forma que eu fazia. Não é? Um bolo pequeno, eu falava que o bolo era muito grande, entendeu? E aí chamava a atenção do povo, e foi aonde ele me conheceu e me chamou para conversar comigo. E aí tudo começou. Lembro até hoje, rezo muito por ele. Ele é um padre português chamado Padre Américo, um padre que ficou na minha cidade, lá de Santa Quitéria, por muito tempo. Hoje já não está mais lá, mas quando o Frei Gilson esteve na minha cidade, que o pessoal pensa que o Frei nunca foi na minha cidade de Santa Quitéria do Maranhão, Frei Gilson já foi, tinha 3 meses de padre, não é? E celebrou lá na igreja da minha cidade lá. Né? Então muitas pessoas não lembram, mas ele já celebrou lá. 3 meses de padre. E me diga uma coisa, como que foi a tua vinda do Maranhão? Você está em São Paulo hoje, né? Hoje estou em São Paulo. Como é que foi a tua vinda do Maranhão? Como é que você foi parar em São Paulo? Rapaz, é uma longa história. É aquela história, né? Eu fui contar a minha história para o carroceiro, e quem chorou, não é? Quem chorou foi o burro. Então, lá a gente não tinha emprego. Eu estava me formando na época. Na minha cidade só podia fazer o curso de magistério, né? E eu estava fazendo magistério porque é a única coisa. Naquela época que eu saí em 1980, 93, a única coisa que você podia fazer lá na minha cidade e aos arredores era ser professor. E eu estava terminando aí o segundo grau e entrando já nessa parte. Naquela época fazia o terceiro ano e depois fazia o quarto ano adicional, e você podia dar aula para pessoas primeiro ano, até quinta série, né? Hoje mudou tudo, não sei como é que tá, mas até quinta série você podia dar aula. Mas estava muito difícil, e aí eu resolvi vir para São Paulo, né? Veio um primo meu para cá que falava assim para mim: quando eu chegar em São Paulo, eu mando te buscar. E eu acho que esse primo me esqueceu até hoje, viu? E aí, numa dessas, eu conheci alguém que era de São Paulo, que foi para lá. E aí eu pedi para ele, se ele pudesse me trazer, que eu ia procurar esse meu primo aqui. E terminei chegando em São Paulo. Foi muito difícil, foi muito complicado. É porque quando eu cheguei, eu fui na casa do meu primo e ele morava numa casa bem minúscula. Só cabia ele e a esposa. Eu tive vergonha de dizer para ele que eu vim para ficar na casa dele. E aí terminei ficando com esse rapaz que me trouxe e fiquei procurando emprego. E até que arranjo um emprego depois de um mês, 2 meses e pouco. E aí começo a morar sozinho, mas sempre aonde eu ia, fui morar numa pensão. E eu trouxe o meu violão de lá, porque nessa época eu já estava tocando um pouquinho de violão. E aí onde eu chegava, eu gostava de ficar tocando. Aí fiz muita amizade logo na pensão. Os meninos começaram a me chamar de irmão. E aí a igreja era bem na frente da pensão. E aí eu comecei a participar da igreja, mas nessa época eu nunca conseguia um grupo da igreja para me encaixar, porque não tinha grupo da renovação. Eu não conhecia, estava chegando.
Só que depois que eu conheço os grupos da renovação, eu começo a tocar de domingo a domingo nos grupos de orações, porque era muito difícil músico naquela época no grupo de oração. Então eu tocava de domingo a domingo nos grupos de orações. E num desses grupos que abriu, era onde eu fui pregar e tocar, e foi onde eu encontrei a Helena. Ela estava chegando no grupo também. E é por isso que eu vim parar em São Paulo. A história é longa. A gente ia passar aqui umas 4, 5 horas para contar essa história, né? Passei, Uhum. como as pessoas falam, passei muita dificuldade. Eu tinha tudo para dar errado, né? Mas, graças a Deus, eu fazendo uma retrospectiva da minha vida, eu vi que Deus, desde o meu nascimento, Ele cuidou muito bem de mim, né? Muito bem, porque quando eu morava no Maranhão, às vezes eu tinha que, para ir para a escola, como eu fui o único que perseverei, meus irmãos sempre foram deixando pelo meio. Eu lembro que eu, com mais ou menos uns 12 anos, não, uns 9 a 11 anos, eu tinha que sair caminhando, mais ou menos umas 5 horas de caminhada para chegar na escola. E agora você imagina uma criança passando por aquele meio de mato onde não tinha casas, às vezes era muito distante uma casa, e eu vi que Deus cuidou de mim, né? Poderia alguém ter procurado me fazer o mal, né? E então eu sou muito grato e agradecido a Deus por Ele ter cuidado muito bem de mim. E então você veio de lá, começou a caminhar no grupo de oração em São Paulo já, e daí você conheceu a Helena, mãe do Frei, né? Uhum. E isso que eu ia perguntar agora, como que se deu esse encontro, assim, da Helena, né? Porque o próprio Frei já falou que ele tem o pai dele que não, já tinha separado da mãe, aí a mãe busca depois, ele já contou o testemunho da nulidade, mas neste momento que ela encontra com você, como é que foi isso? Eu já estou um tempo em São Paulo, eu já conheço vários grupos de orações, né? Eu já estou tocando em vários grupos. E em um desses grupos tinha uma moça chamada Neuza, que ela é da região de Pinheiros, que é onde a gente morava. E aí ela estava abrindo um grupo na igreja do Calvário, aqui em Pinheiros. Uma igreja muito conhecida dos padres passionistas. E aí, como não tinha músico para tocar, ela me convidou. Olha, vamos abrir um grupo lá, você não quer tocar no grupo lá pra gente? Eu digo, sim, eu vou. E aí foi lá que a Helena participava do grupo de oração. E foi lá que nós fizemos amizades. Tivemos 3 anos de amizade para depois a gente casar. Entendi. E nessa caminhada ali que você encontrou com ela, nesses 3 anos, então o menino Gilson ainda não ia para a igreja. Como é que foi, digamos assim, você levar ele, a Helena vinha sozinha? Como é que foi esse momento, assim, esse primeiro contato, vamos falar assim, dessa forma? No grupo de oração, neste grupo de oração, ele não ia, porque ele ainda era pequeno, né? Ele deveria ter já ia uns 6 para 7 anos de idade. Então ele não ia no grupo de oração. Ela levava na missa, mas assim, a gente se encontrava só no grupo de oração. Com o tempo que a gente fez essa amizade, é, foi que eu passei na casa dela, ela me convidou para ir na casa dela. E como eu dava aula de violão também, dos meus alunos, dos meus alunos, o único que não aprendeu a tocar violão foi a Helena, que eu acho que ela estava interessada no professor. E aí eu vou na casa dela, a gente faz uma amizade, né? E aí com o tempo ela me convida, ela pergunta se eu não quero dar aula de violão para ela. E aí eu começo a dar aula de violão para ela. E todas as vezes que eu ia para lá, a Helena gosta muito de cozinhar, não é? E como ela sabia que eu morava com outros jovens, ela devia imaginar, esses aí devem não fazer um bom almoço, deve comer só fora. E era isso, a gente mais comia fora do que fazia comida em casa. E aí ela começou
cozinhava, me convidava para almoçar, aí de vez em quando eu ia. Só que a louça sobrava para o Frei. E é aí que ele ficou bravo comigo. Esses tempos aí que eu encontrei ele, eu perguntei: você não tem mais trauma de mim de lavar as louças, não, né? Porque ele ficava muito bravo que ele tinha que lavar as louças. E como que foi, assim, a criação dele? Porque ele ia na igreja de vez em quando, ele participava de um ou outro grupo de oração, mas como é que foi, assim, para você chegar e conquistar ele? Porque, é, digamos assim, ele tinha uma resistência de você se aproximar e casar com a Helena. Como é que foi esse momento, assim? Eu acho que ele começou a ficar logo enciumado logo aí, quando eu comecei a ir na casa dela, né? E ele lavando essas louças, eu acho que ele ficava mais bravo comigo, né? Então devia passar um filme na cabeça dele, né? Esse cara deve estar querendo namorar minha mãe, querer minha mãe. Então já começa a passar um filme na cabeça dele, né? Então tal que ele conta isso no testemunho, né? Mas aí eu só começo a conversar muito com ele mesmo depois que nós casamos, né? Depois que eu assumi a responsabilidade e aí começa, né? Ele fala muito da história lá de que ele morava na zona, numa área nobre de São Paulo, que é Pinheiros, né? Uma área nobre. E depois ele se vê morando em Paraisópolis. Não é? Aí ele não conta mais o que acontece ali. Nessa época, eu já sou coordenador de setor da renovação carismática na região Sé, em Pinheiros. E aí nessa época eu estou, além do meu grupo de oração, que é na igreja de Monte Serrado de Pinheiros, todo domingo à tarde é o grupo de oração, eu tinha mais 10 grupos de oração para fazer visitas nos grupos. E eu estou levando a renovação carismática nessa época para a região Campo Limpo, que era Paraisópolis. Quando eu chego em Paraisópolis, eu me identifico com Paraisópolis, com aquele povo humilde, simples. É bacana, era muito bom você pregar em Paraisópolis, um povo muito simples de entender a palavra de Deus, você não precisava falar palavras extraordinárias. E aquilo eu estava levando o grupo para Paraisópolis, só que naquela época era muito difícil a locomoção de Paraisópolis até Pinheiros, que são mais ou menos 12 quilômetros. Então você tinha um ônibus que ele vinha de muito longe, passava na Avenida Giovanni Gronchi, que para as pessoas de São Paulo vão saber onde é, ali na frente do estádio do Morumbi. E esse ônibus demora demais passar, então era muito difícil. Vir no sábado para lá e depois esperar o ônibus para voltar era muito complicado quando você não perdia o último. E aí ficava muito complicado. E aí é onde eu penso, a gente pensa, eu e a Helena, nós já somos amigos, e mesmo nessa amizade levando para Paraisópolis o grupo de oração, a gente fala assim, por que a gente não compra uma casinha aqui em Paraisópolis? E aí, terminou o grupo de oração, a gente já fica por aqui mesmo. Aí vai no outro dia. E aí foi o que a gente fez. Compramos a casinha, deixamos lá. E a gente ia, quando o ônibus não passava, a gente ficava por lá mesmo. Então era isso que aconteceu. Aí, quando eu caso com a Helena, a gente pensa, porque a gente já está fazendo uma grande evangelização em Paraisópolis, por que a gente já não vai morar em Paraisópolis? Que aí nós já estamos próximos e já fica por lá. E aí foi o que nós fizemos. E é por isso que ele conta. Não entendo porque eu estou na zona nobre de São Paulo e de repente eu me vejo numa das maiores favelas de São Paulo. Então foi por isso. E aí então ele vem para Paraisópolis, ele já contou esse testemunho, e Tem você quer testemunho. aproveitar que ele foi para lá. Isso eu já ouvi da parte dele, eu queria ouvir de você também. Ele foi coordenador de grupo de oração tão jovem assim? O que acontece? Eu quero aperfeiçoar o meu violão, certo? Que eu queria aprender o violão clássico.
E aí o que eu faço? Quando eu caso, eu digo, não, preciso dar uma melhorada. Eu gosto muito de violão clássico, amo violão clássico. E aí eu contrato, isso nós já estamos casados, já mudamos para Paraisópolis. E eu contrato um amigo meu, chamado Luciano. Até tem um vídeo com ele no meu canal do YouTube aí. E para me dar aula. E aí eu vejo que quando eu vou ter aula, é no lugar do quarto do Frei, porque lá, essa casinha que eu comprei, só tinha um quarto, uma cozinha do ladinho do quarto e a sala que era onde ele dormia. Como nós éramos em três, estava muito bom para a gente. E aí, quando o professor vinha, ficava na sala que era o quarto dele. Não cabia nenhuma cama. Na época a gente tinha comprado um sofá-cama, né? Sofá de dia e de noite, sofá-cama. Espalhava para virar cama. E aí em um desses dias, eu percebi que quando o professor estava me dando aula, ele sentou numa cadeira do lado e começou a prestar atenção. E aí, quando o professor sai, eu pergunto para ele: você não gostaria de aprender a tocar violão? Se você quiser, eu lhe ensino. Ele disse: quero. Então foi dali que eu comecei a dar aula de violão para ele. Então eu vim para Paraisópolis, mas eu continuava trabalhando em Pinheiros, e a Helena também. E aí eu passava os exercícios para ele, e quando eu chegava, ele estava fazendo aquilo dali muito rápido. Era muito rápido para ele. E nessa época eu estava no grupo de oração de Pinheiros. Então, como eu comecei a dar aula para ele, ele começou a aprender muito rápido. Naquela época estava em alta Leandro e Leonardo, né? Tava estourado Leandro e Leonardo. Então, onde você ia, tocava Leandro e Leonardo. E aí, eu passava as músicas da igreja para ele, e quando eu chegava em casa, ele estava tocando. Não aprendi a dizer adeus. Aí eu bati assim na porta. Ô Gilson, não é essa para você tocar. Você tem que decidir. Você quer as do mundo ou as de Deus? Aí ele falava, na inocência dele, falava para mim, mas essa também não fala de Deus? Eu digo, mas essa não pode, essa não é de Deus. Então aí ele começou a levar mais a sério quando eu falei isso para ele. Aí como ele aprendeu muito rápido, eu levei ele para Pinheiros para o grupo da renovação, porque lá tinha muita criança. Então os pais não aproveitavam, porque a criança correndo no grupo de oração, aquela coisa e tal, às vezes o pai não aproveita. E aí arrumei uma salinha para ele lá em cima, e aí tinha um padrinho dele que dava os conteúdos, o Ricardo, que é o padrinho de crisma dele. E começamos a dar uns conteúdos para ele. Então, todo sábado, ele ia lá para Pinheiros, para a casa do Ricardo, para o Ricardo dar a matéria para ele dar para as crianças, né? Rezar, né? Fazer uma pregaçãozinha, falar de Deus para as crianças. E aí, como ele começou a aprender muito rápido, aí aos 12 anos eu levo ele para tocar comigo, já na igreja. Aos 12 anos eu levo ele para tocar. E então, nessa época eu tinha comprado uma guitarra, como eu tinha um violão, então eu comecei a dar guitarra para ele, que eu vi que ele gostava da guitarra. Engraçado que hoje ele não gosta da guitarra, agora do violão. E eu tenho até fotos dele tocando guitarra, eu acho que eu tenho foto dele tocando guitarra. E aí a gente tá nos grupos de oração e a gente decide abrir um grupo de oração em Paraisópolis, bem perto de casa, em uma garagem. Eu já pregava nesse grupo de oração, então, só que com o trabalho a gente estava chegando muito tarde. E eu vi que ele começou a se interessar muito, não é? Fez o crisma, a primeira Eucaristia, o crisma. E aí ele começou a tocar, foi coroinha. E eu digo, vamos pôr o Gilson para coordenar um grupo de oração. Só que a gente ficava por trás. O Gilson, o Frei, ele é muito tímido. As pessoas não percebem. Mas ele era muito tímido. Tímido. Então, tal que quando ele grava as músicas dele, ele dá pro Juninho gravar, porque ele não quer aparecer. Ele conta isso, né? E aí, a moça do grupo falta lá um dia e ele é obrigado a cantar, porque eu não tinha chegado, porque eu canto e toco, né? E aí a gente não tinha conseguido chegar por causa do trânsito, aquela coisa e tal. E aí ele começa a cantar. E aí ele começa a cantar, se sai muito bem,
E aí a gente levei ele na escola Paulo Apóstolo. Nessa época a escola Paulo Apóstolo estava muito boa aqui em Pinheiros. E eu levei ele em muitos encontros da escola Paulo Apóstolo. Ele começou a fazer escola Paulo Apóstolo, palestra com a Maria Gabriela, não é? Então ele foi pegando tudo muito rápido. Em casa a gente rezava, entendeu? Sempre fomos família de oração, sempre rezava. Então ele cresce, quando eu caso com a Helena, ele cresce nesse ambiente de oração. Aí fortaleceu mais ele. E aí ele começa a ter um amor muito grande por Jesus Eucarístico. Um amor tão grande que o padre percebe que ele gosta tanto de Jesus, que o padre dá a chave da igreja para ele entrar a hora que ele quisesse para ficar adorando Jesus. Então é aí que ele começa. Aí ele vai para o grupo de oração, eu ensinei ele como era que fazia uma reunião de núcleo, não é? Como é que preparava o pessoal da intercessão. E aí ele começa a levar muito a sério mesmo. E ele fazia um pente fino para as pessoas que iam participar da intercessão. Não era qualquer pessoa. Se a moça namorava e estava tendo relação ali antes do casamento, então ele já falava, você não pode estar aqui. Então, tudo que ele faz até hoje é tudo muito sério. Eu costumo dizer, se uma criança convidar ele para jogar bola, uma criança, vamos lá, de 10 anos, dizer, Frei, vamos jogar bola, ele vai dizer, olha, podemos até jogar, mas é sério, não é brincadeira. Então, tudo para ele é sério. Sempre foi assim. Entendi. E você disse que ele pegou o violão tão rápido e nessa caminhada que você foi para a igreja, levando a Helena, a mãe dele, e você. E como é que foi os seus outros dois filhos, já nessa época já nascidos? Como é que foi para ele aceitar, assim, ter irmãos, essas coisas todas? E aí ele já estava crescidinho nessa época, né? Ele já estava crescido, já chegando ali aos 16, 17 anos. Mas antes disso, ele queria ter mais irmãos, não é? Então, como a Helena já estava chegando aos 40 por aí, ele começou a pedir irmãos, não é? E aí vem a Suzana nasce quando nós estamos em Paraisópolis, e o Rafael também. Então ele fica muito feliz, inclusive para a Suzana ele fez até música, não é? Quando a Suzana chegou em casa, a escada de subida estava tudo enfeitada com flores, seja bem-vinda. Então, para ele foi uma grande alegria ter os dois irmãos, Suzana e Rafael. Então ele pedia, mãe, eu quero ter irmão. Quando ele já estava no seminário, ele falava, quero ter irmão, quero ter irmão. E quando ele vai, ele fala uma coisa muito importante para a Helena. A senhora nunca esqueça de falar para eles que eles têm um irmão. Que ele tinha medo dos meninos esquecer dele, que não tinha um irmão. Ai, ai, ai. E, bom, ele já estava grande, então essa seria a minha próxima pergunta. Já estava grande, já foi para o convento e Ah, as crianças depois vieram, né? E isso. você acompanhou esse processo do chamado dele? Como é que foi assim? É, que ele participava do grupo de oração, ele já falou que ia na Canção Nova. Como é que foi assim o despertar da vocação do menino Gilson até ele descobrir a vocação, o chamado de Deus para ele e a entrada dele, né, no convento? Como ele gostava muito de Jesus Eucarístico, vivia adorando na igreja, um dia chegou um padre chamado Padre Elmi, que é até da Diocese de Caruaru, um padre muito bom que veio para São Paulo e começou a celebrar ali em Paraisópolis. E o padre conheceu ele, né? E ele já estava nessa busca, né? Procurando um seminário. Né? Ele sentia muito amor por Jesus. Né? E o padre um dia combinou com ele de ir lá em casa. Né? Disse, olha, amanhã eu vou na sua casa. Porque, na verdade, o padre queria saber se ele era uma criança organizada. O padre queria chegar em casa, saber se ele era bom de horário e se a cama dele estava em ordem. Né? E quando o padre chega, realmente ele está arrumado, a cama em ordem. E aí o padre
ele começa a andar por procurando vários seminários. E aí o padre falou que ia apresentar um seminário para ele. E aí apresentou o Carmelo. E foi lá que ele se identificou. Mas ele já tinha passado pela Canção Nova, ele tinha ido em vários seminários, né? Mas ele queria um que fosse assim bem, bem, na verdade eu acredito que ele estava procurando um que fosse bem rígido, não é? Bem, não é? E lá ele se identificou com aquele, né? Quando viu esse, já se apaixonou e quis ficar. E como é que foi assim para você e para Helena, a sua esposa, a mãe do Frei Gilson, ver assim, nossa, o meu filho vai ser padre, ele quer ser padre. Como é que foi assim para você, no teu coração, no coração da tua esposa, no seio da família, que a decisão dele e de querer ser padre? Olha, no momento, a gente ficou assim, nossa, vai ser padre, né? Ou seja, vai para o seminário, não é? Vamos ver o que acontece, vamos rezar, não é? E vamos ver o que acontece. Aceitamos com naturalidade, ele saiu, a gente não estava em casa, não é? Quando ele saiu para ir para o seminário, ele comunicou que ia fazer a experiência no seminário, e como a gente saiu para trabalhar, ele aproveitou quando a gente não estava em casa, ele foi para o seminário. Então, ele foi e a gente só rezava. Ia lá visitar ele, tinha uns dias de visita, perguntava como é que ele estava, ele disse que estava bem, e aí a gente foi só rezando mesmo, porque aí era um querer dele, né? E da parte de vocês teve todo esse apoio da vocação dele, em nenhum momento assim, vocês pensaram assim, isso é coisa humana, era de Deus mesmo, desde o começo vocês perceberam assim esse chamado? Sim, desde o início a gente percebeu, né? Porque ele começou a levar as coisas muito a sério, as pregações dele sempre, não era de conversão, não é? Então, quando eu pregava também, ele assistiu muito eu pregando, compondo, tocando. Então, eu gosto muito de pregar sobre céu também, entendeu? Sobre conversão. Então, ele foi crescendo vendo isso. Então, ele foi desenvolvendo isso e ele gosta, não é? Ele tem um amor, assim, de falar do céu, de chegar no céu, de conversão. Então, isso ele viveu em casa, não é? Porque ele ia em muitos grupos que a gente dava palestra, que tocava, ele ia também. Mas a gente aceitou com naturalidade, né? E depois que aconteceu dele ir pro convento, dele se tornar sacerdote, até então ele era desconhecido, ele era apenas um jovem sacerdote, né? E depois começa essa caminhar dele nas redes sociais, nas músicas que ele começou, as músicas deles foram se tornaram conhecidas antes dele, vamos falar assim, né? Foi. Como é que foi esse despertar, assim, para vocês, assim, como pais deles, vamos considerar dessa forma, essa explosão, assim? Claro que não foi de imediato, teve todo um processo, um cuidado de Deus, mas como é que foi para vocês, assim, ver que ele já começava a Deus agir de uma forma diferenciada na vocação dele, no chamado dele, naquilo que ele queria para a vida dele? Ficamos felizes, mas assim, nós começamos a sofrer muitas tribulações. Entendeu? Principalmente eu comecei a sofrer muita tribulação. Hoje eu entendo por quê, né? Mas não foi fácil. No trabalho, é, era complicado, era muita tribulação, era pesado. Tem uma época que eu achei que eu estava carregando o mundo nas minhas costas. Então, foi muito difícil. E quando ele estava no grupo de oração, tinha uma pessoa lá que sempre, depois que eu fiquei sabendo, eu contei até esse caso para Maria Gabriela no dia que eu encontrei ela, que no grupo de oração, o grupo de oração, voltando um pouco no grupo de oração, o grupo de oração começa a crescer demais.
não é? E aí já não cabe mais na rua, porque aí os carros já não passam. E aí o grupo vai para a igreja. E quando o grupo vai para a igreja, eu já deixo ele mais à vontade, porque aí eu vejo que ele tem crescimento para estar coordenando o grupo de oração. Eu participo do grupo de oração, mas eu já não estou mais tão ali na frente. Eu estou mais por trás. E lá acontecia que tinha uma moça que se manifestava no grupo de oração. E essa moça dava muito trabalho para eles, para a equipe de intercessão deles. E ele começou a chegar muito tarde em casa. 2 horas da manhã, 2h30 da manhã. E o grupo era à noite, de quinta-feira à noite. E aí eu falava para a Helena, o Gil está chegando muito tarde em casa. E eu não sabia que de vez em quando acontecia essa manifestação lá. E um dia eu cheguei do trabalho e alguém veio em casa correndo e dizia assim, olha, aquela pessoa que se manifesta lá no grupo do Gilson está manifestada na casa dela, está querendo pular do segundo andar. Eu digo, nossa senhora. E foi aí que eu fiquei sabendo. Ele também não contava. E aí eu fui lá. E aí eu comecei a entender algumas coisas. Por que de tantas tribulações? Hoje eu entendo porque foi tão difícil. Né? Quando ele se tornou padre, ficou mais conhecido, foi muita tribulação, foi muita coisa acontecendo. E aí quando eu pergunto quantas pessoas tem lá na casa, ela fala, olha, tá eu e mais uma pessoa. Eu digo, tá bom, então eu vou lá. Então nessa época eu tinha feito a Escola Paulo Apóstolo e a Maria Gabriela, ela nos dava, não é, essa formação de como se lidar com o demônio, o que é demônio, o que é a manifestação, não é, o que é uma possessão. Então a gente já sabia disso. E aí eu fui, de meu pai do céu, não tem nenhum intercessor aqui, 6 horas da tarde, quem é que eu vou encontrar? Tá todo mundo trabalhando. E aí eu vou. E aí quando eu chego lá, quando eu entro assim na porta, a pessoa que estava sentada levanta e aponta o dedo assim para mim. Você eu conheço. Eu quero é o Gilson. Aí eu digo, o negócio aqui tá sério desse jeito, é? E aí começa a ficar muito agitada, muito agitada, muito agitada. E aí eu começo a fazer oração de longe e falo assim, ó, segura ela. E aí ela vai e acalma. Né? Quando ela acalma, eu tinha aprendido com a Maria Gabriela que você nunca pergunta quem é. Com o demônio você não pode conversar. Mas, eu digo assim, será uma possessão? O que será que tem aí? Um problema psicológico? O que será que tem aí? E aí, quando ela senta, eu digo, eu vou quebrar aquilo que eu não poderia fazer. Como nós estamos só em 3 pessoas, eu vou fazer a pergunta. Porque quando é uma possessão diabólica, você não pode fazer pergunta e você não pode conversar muito, porque o demônio começa a contar os teus pecados para todo mundo que está ali ao teu redor. Pode ficar conhecendo até pecados confessados, porque ele mexe no seu psicológico. E aí, quando eu pergunto assim para ela, no caso era uma mulher, aí eu pergunto assim, como é que você me conhece? Aí ela foi começando a contar a minha história de infância. Ela começou a contar a minha história de infância. E uma das coisas que ela falava é o seguinte, porque assim, como eu nasci numa família muito humilde, às vezes eu queria ir numa festa, não é? Como eu não cresci dentro da igreja, eu queria ir numa festa que meus amigos iam. Mas eu não tinha o dinheiro para pagar a entrada, eu não tinha uma roupa nova para ir. E aí, quando eu sabia que meus amigos iam passar lá em casa para me convidar, eu ia para o fundo do quintal para eles perceberem que eu não estava em casa, porque aquele era dolorido, eles me convidaram para ir para a festa, todos eles, e eu não podia ir porque eu não tinha condição de ir. E às vezes eu ficava triste e chorava lá no fundo do quintal sozinho, né? Pois não é que ele começou a falar isso para mim? E aí foi aí que eu repreendi ele, né? Eu repreendi. E aí comecei a fazer oração, depois aquietou, a pessoa aquietou.
e para você saber se aquele problema espiritual, vamos dizer assim, aquela coisa está lá, você tem que perguntar, chamar a pessoa pelo nome. E aí eu chamo ela pelo nome e ela responde. Então, é por isso que eu sei que eu comecei a sofrer muita tribulação quando ele se tornou um padre mais conhecido. Mas a gente, hoje é natural, a gente leva as coisas com simplicidade, lógico, rezando muito por ele, né? Às vezes a gente reza 3, 4 rosários por dia por ele, né? Não só por ele, pela nossa família, pelas pessoas que nos pedem oração. Então nós somos muito de oração, muito de rezar o rosário, de missa diária. Então, sempre colocando ele nas orações. Então, para nós é uma grande alegria sabendo que Deus está falando através dele para trazer tantas conversões, né? Hoje as coisas estão mais aliviadas, hoje as tribulações não estão sendo tantas, né? Porque a gente já entendeu o que é e estamos sempre em oração, buscando a presença do Espírito Santo e a misericórdia de Deus. E antes de entrar em outras perguntas aqui, para a gente já caminhar mais para o final, eu quero fazer uma pergunta para você, que eu já escutei isso, e eu queria saber se você presenciou esse momento ou não. Ele dizia, eu escutei um testemunho dele recentemente, eu não lembro para onde ele estava, mas eu lembro que ele comentou que tinha uma senhora, uma intercessora do grupo de oração, que chegou assim e falou para ele: Gilson, pode ir embora daqui, aqui não é teu lugar, o teu lugar é em outro lugar. Deus tem coisa grande para você, uma coisa assim. E hoje, vendo tudo que essa senhora falou, que foi uma profecia que ela disse, né? Começou a se cumprir, está se cumprindo, e a gente está vendo aí. Você estava nesse momento, como é que foi escutar isso de uma pessoa simples, humilde, dizer isso da vida dele naquele momento ali? Isso foi num retiro, né? Eu acredito que tenha sido num retiro. Eu devia estar nesse retiro, só que nesse momento eu não presenciei. E se eu não me engano, foi tia Zilda, né? Uma mulher cheia de Deus aqui da Diocese de Campo Limpo. Né? E ela era uma pessoa assim, muito cheia de Deus, muito firme na palavra. Eu acho que o Frei também aprendeu muito com ela. Não tinha meio termo, entendeu? Ela era muito direta. É assim e pronto, entendeu? Não tem meio termo. Não tinha passar a mão na cabeça. Né? Então, eu acredito que tenha sido ela que falou isso para ele. E ele levou isso muito a sério e Deus foi fazendo essa obra no coração dele. Então, por isso que eu falo para você que tudo que ele vai fazer é sério, porque ele sempre viu isso em casa, ele acompanhava muito tia Zilda, e as pregações da tia Zilda era muito forte. Não tinha meio termo. Não é? E é o que ele prega hoje, né? Não adianta passar a mão na cabeça. Tem que pregar a verdade, tem que pregar o que está na Bíblia, não é? Tem que ser assim. Então, eu acredito que foi a tia Zilda que falou isso para ele. E hoje nós estamos vendo aí Deus derramando muitas graças, né? Através do Frei, né? Porque o Frei por si não faz nada, mas se você aceitar ser o instrumento de Deus, Deus vai fazer através de você. É verdade. E que nem você contou esse testemunho, eu viajei um pouco aqui também, em muitas realidades da minha vida, né? Eu também sou da renovação carismática do Ministério de Colibertação, também prego o Evangelho, e a gente tem que pregar a verdade, mesmo levando paulada às vezes, né? Modo de dizer, né? Mas realmente, quando a gente sofre muitas tribulações, eu já vi vários casos, muitos casos assim de possessão demoníaca, que eu estava presente e fui ajudar a rezar. E eu percebo assim que quando o demônio tenta nos atacar de uma forma assim, seja através de tribulações que são permissões de Deus, claro, e através também de possessões, é porque Deus tem uma coisa muito grande na nossa vida que a gente não vai entender agora neste momento, mas daqui a algum tempo a gente vai começar a compreender por que disso está acontecendo, né? Porque Deus tem um chamado, tem uma escolha para nós. Não digo só como aconteceu com o Frei, né? O Frei Gilson, no caso do chamado ao sacerdócio, mas talvez na família, talvez em outras coisas na igreja, talvez até dentro da renovação carismática e outras coisas assim. Mas
quando começa a acontecer essas coisas é porque Deus tem um plano na nossa vida, algo que o demônio não quer que isso aconteça, né? Então isso é uma coisa muito muito forte e muito importante da gente ter esse entendimento que a nossa luta não é contra o homem de carne e sangue, né? Mas contra os demônios que estão nos ares, né? E, Bernardo, deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que foi assim, por exemplo, hoje a gente vê o Frei rezando o Rosário da Madrugada. Tem uma multidão de gente, milhares, milhões de pessoas acompanhando ele. Se a gente somar todas as redes sociais e a televisão, eu acho que aquele número que tem de 2, 3 milhões é pouco, é muito mais que aquilo, né? Claro que aquilo é o aparelho ligado, mas é muito mais que aquilo. É só a gente imaginar assim, vendo a Canção Nova, vendo outras televisões católicas, outras pessoas que transmitem em outros lugares. É claro que esse número é pelo menos 3 vezes mais, eu acredito, né? Como é que foi assim é, essa questão do rosário? Que vocês são de oração, você, a dona Helena, a família de maneira geral, mas como é que foi esse despertar assim do rosário para o Frei, para vocês também? Foi algo assim que foi natural? Como é que foi você que estava mais próximo assim no dia a dia? Como é que foi isso quando Deus pedia isso para fazer? Para o Frei, eu creio que Deus intimou o Frei, pelo que ele conta, né? Deus intimou ele, né? Nessa época da pandemia, todo mundo preso, todo mundo em casa, todo mundo com medo, né? A gente sabe, foi uma coisa que veio assim, de repente, ninguém sabia de onde vinha, não sabia o que fazer, e ele disse que Deus falou para ele o seguinte: você, como sacerdote, você não vai fazer nada? E aí foi aonde ele teve a ideia de dizer, não, então vou rezar na madrugada, vou pôr um computadorzinho aqui, vou ficar rezando, quem sabe? Tem alguém que está com insônia, que não dorme, que está aí procurando algo para fazer, está ali. A gente sabe que tem muitas pessoas que têm muita insônia, né? Pessoas que dormem cedo e depois elas não conseguem mais dormir, não é? E aí foi nessa que ele começou. E aí ele foi vendo que o número de pessoas foi crescendo. Mas foi um chamado de Deus para ele. Porque primeiro ele sentiu no coração dele que Deus falava para ele: você não vai fazer nada? Está aí todo mundo desesperado e você, como sacerdote, não vai fazer nada? Né? Então, eu acredito que foi uma intimação. Deus tocou no coração dele e falou: não, você tem que fazer alguma coisa. Então, se o povo está lá em casa, então vamos rezar pelos meios de comunicação. Faça alguma coisa. Então, essa sabedoria que Deus colocou no coração dele, que tem sido uma bênção de Deus, que começou lá com 2 pessoas, 3 pessoas. Hoje a gente recebe testemunho de pessoas que falam assim: olha, quando eu comecei a rezar o rosário com o Frei Gilson, ele tinha 200 pessoas acompanhando ele. Né? Então, é de Deus. Tá? Então, Deus, quando ele quer fazer as coisas, ele usa a pessoa que abre o coração para ele. Ele usa, ele faz. E foi o que Deus está fazendo. Se você abrir o coração para ele, está dizendo, eu aceito, não é? Ele vai fazer, igual Nossa Senhora fez. Não é? Quando o anjo apareceu para ela, ela não entendeu, mas ela disse, não, aceito, eu quero. Né? E diz que quando o anjo aparece para ela e faz, e anuncia que ela vai ser a mãe do Salvador, diz que até o vento parou. Não é? Diz que tudo parou para ouvir o sim ou não dela. Não é? E ela opta pelo sim. Então, Deus fez esse chamado para ele. E deixa eu fazer uma pergunta. O Frei, desde pequeno, quando você ensinou ele a tocar violão, ele já compunha canções? Como é que foi esse trabalho, esse desenvolver dele? E eu queria perguntar, aproveitar, existem composições que ele canta que são suas também? O que acontece? É por isso que é muito importante a família, né? Pai, mãe, filho. É muito importante esse exemplo de pai, de mãe, de rezar, de levar para a igreja, sabe? De saber lidar com criança. Porque o que acontece?
como o Frei, quando eu caso com a Helena, ele convive num ambiente de orações, então ele acompanha eu tocando no grupo de oração, eu pregando no grupo de oração, eu preparando o grupo de oração e eu compondo também. Não é? Então ele sabe todas as minhas composições. Não é? E aí ele grava, de tanto ele conhecer minhas canções, ele grava Preço de Sangue, que é uma composição minha. E ele gravou, há uns 4 anos atrás, eu acredito que ele gravou, uma música que as pessoas têm ouvido e têm vencido a depressão, não é? Tem desistido de tirar a própria vida. Se você for ver nos comentários da música, muitas pessoas que saíram da depressão, que se converteram, que achavam que ninguém amava mais ela, recebiam um testemunho da Bahia. A pessoa ligou para mim e falou: olha, a minha sobrinha ia tirar a própria vida. Ouviu a música, desistiu. Então ele acompanha eu compondo. Então ele sabe todas as minhas letras, né? E ele começa a compor também. Lógico que ele tem algumas letras que hoje ele não. Ele deve aproveitar algumas frases, algumas coisas dessas letras que ele tem anteriormente, de aperfeiçoar ela. Quem sabe um dia ele não grava. Então ele começa a compor também, porque ele tem um exemplo do que está em casa, né? A pessoa que compõe. Num desses rosários, teve um acho que 2023, né, que eu cantei, que ele pediu para mim cantar, no dia que eu estava rezando lá com ele pediu para mim cantar um pouquinho, aí deu um trabalho para cantar, porque o violão dele não pegava na hora, foi uma confusão, o cabo não funcionava, e aí, mas até que cantamos lá um pouquinho. E agora nesse rosário também, ele falou também de uma letra de música minha. Então ele conhece todas as minhas letras. Então, a maioria das minhas letras fala do céu, né, de me preparar para ir para o céu. Então eu acho que ele tem isso muito no coração dele, porque ele viu isso muito dentro de casa. E minha mesmo, ele só gravou essa. Mas ele sabe todas. E, e quando que ele decidiu, assim, começar a compor e publicar, por exemplo, no YouTube, para as pessoas conhecerem as canções dele, assim, foi dentro do convento que ele surgiu esse desejo? Como é que foi isso, você sabe? Nos dizendo? Eu não sei dizer para você como que começou assim. Eu só sei que quando ele decidiu que ia gravar as músicas que ele dá para o Juninho Casimiro, eu acho que daí que ele começa, que o Juninho grava, que o Juninho fala para ele que não vai gravar, que quem deve gravar é ele, né? E aí eles conversam e o Juninho termina gravando. Eu acho que foi daí que ele começou a colocar no YouTube. Eu acredito que foi daí que ele começou a colocar. Mas essa história da música já vem já de muito tempo, viu? Quando ele viajava para o Nordeste, lá para a cidade de Panelas, que é a cidade da Helena, a gente se reunia com uma outra pessoa que eu estou muito feliz, que hoje é padre, que é amigo dele, que é o padre Cícero. E aí a gente se reunia na casa do Cícero, porque na casa o Cícero sabia tocar teclado. E aí as nossas músicas a gente queria pôr ritmo, né, no teclado para ver como é que ficava. E aí a gente ia para lá e eles ficavam até tarde da noite, colocando ritmo nas músicas. Então eu acredito que essas músicas que ele compunha quando ele era criança, eu acredito que ele não gravou nenhuma, mas ele tem letras lá de infância dele. E me diga uma coisa, como é que foi assim? Você disse que o Juninho Casimiro cantava para ele. Como é que os dois se conheceram assim? Foi na Renovação Carismática? Eu acredito que eles devem ter se conhecido em algum encontro. Eu não sei bem aonde eles se conheceram. Eu só sei que ele era muito fã do padre Marcelo Rossi, do Dunga, né? Então eu levei ele para conhecer o padre Marcelo Rossi, para conhecer o Dunga, né? Agora, com o Juninho, eu nunca levei ele para conhecer, mas eu acho que eles se encontraram numas dessas e ele deve ter começado a acompanhar as músicas de Juninho e eles devem ter se encontrado e ele deve ter falado para Juninho que tinha essas letras. Eu não sei bem dessa como eles se encontraram. Nunca conversei Entendi. com o Frei sobre isso. E como é que é para você hoje, né? Até tem uma frase que o pessoal brinca, eu uso bastante essa frase, até eu coloco nos meus posts quando eu vou publicar assim, alguma coisa sobre a vida dele. E
Eu gosto muito de ouvir as músicas do Frei, uso muito das canções dele para poder rezar, né? Foi a doutora Filó que falou essa frase. E é uma frase que eu não foi só ela, mas eu acho que também eu já senti no meu coração. Deus levantou um Frei com um violão para levantar uma nação. Como é que é para você, assim, para você como padrasto dele, a sua mãe, a família? Como é que é para vocês ver assim o agir de Deus na vida dele, no sacerdócio dele e o que Deus está fazendo no nosso Brasil? A gente leva com muita naturalidade, tá? Com muita simplicidade, até porque nós somos pessoas de oração. A gente não para pensar assim, nossa, nós temos um padre que quando fala arrasta a multidão. Não, 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 não. A gente não, isso não passa na nossa cabeça. A gente sabe, a gente separa. Sabemos que não é obra de Frei Gilson. Sabemos que é obra de Deus. É Deus falando através dele. É um carisma que Deus deu para ele. Entendeu? Então, tal que quando eu vou nos grupos de orações, as pessoas me fazem essa pergunta. E aí, como é que é ser padrasto do Frei Gilson? Natural. Não é? Eu tenho que levar as coisas muito a sério, eu tenho que me converter, eu tenho que fazer de tudo para ir para o céu. Não é porque eu sou padrasto do Frei que eu tenho que ficar parado no tempo e achar que eu vou entrar no céu. Não, não funciona assim. Não é? Então a gente leva com muita naturalidade. Né? Sabemos que Deus fala através dele, da boca dele, né? E que ele, o que a gente pede, que eu sempre, quando eu encontro ele, eu falo para ele o seguinte: olhe, seja simples e humilde. Não mude nada, tá bom? Cresça cada dia mais na intimidade com Deus, que Deus vai fazer a obra até quando Ele quiser. Então, isso eu sempre, quando encontro ele, eu falo para ele, né? Para que tenha o pezinho no chão, porque quando a obra é de Deus, ninguém destruirá. Não é? É só entrar o orgulho, a falta de humildade, não é? Que o negócio desanda. Então, seja simples, seja de oração, simplicidade. O Frei gosta muito de estar no meio do público. Eu tenho certeza que muita gente quer chegar perto dele. Muita gente fala, eu queria chegar perto do Frei. Você pode ter certeza, ele quer chegar perto de você também. Né? Ele gosta de multidão, ele gosta de estar no meio do povo. Por ele saía dali, cumprimentava cada pessoa, abraçava. Né? Eu sei que ele tem esse grande desejo no coração, mas a gente sabe que não funciona assim. Né? Então, isso ele tem no coraçãozinho dele. Então, para nós, é natural, né, a gente rezar com ele. Ou as pessoas pensam que a gente, às vezes, pode mandar no Frei, né? Porque as pessoas acham que, eu queria trazer o Frei aqui na minha cidade. Então, você não tem como falar para ele vir aqui na minha cidade? Aí a gente não pode, porque ele era um padre, não, ele fez um voto de pobreza. Não é? Se é um filho meu aqui que não é padre, eu posso dizer para o meu filho, o Suzano, o Rafael, dizer assim: olha, vá lá na cidade tal e pregue naquela cidade. Não é? Porque eles não são sacerdotes. Agora, quando é sacerdote, a gente não manda, né? É o ministério, é a igreja. Então, eles dependem, ele obedece à igreja. E aproveitar e falar disso, né? Eu passei o contato pro meu paro que ele tá querendo trazer. Mas é uma coisa muito bonita, assim. Eu vou falar sobre isso, que a minha mãe é muito humilde também. Minha mãe é de. Nós moramos aqui na região aqui em São José dos Pinhais, na região de Curitiba, né? Mas o meu pai é daqui mesmo, meu pai é descendente italiano, mas a minha mãe é simples, assim. Meu pai também é simples, mas aqui no sul o pessoal já é um pouco mais, vamos falar assim, estudado, né? Tem um pouco mais de grau de entendimento. Mas a minha mãe é muito simples, minha mãe é lá de Minas Gerais, no interior de Minas Gerais. E ela, quando ela assiste o Frei, Deus tá usando muito do Frei para tocar no coração dela também, para fazer muitas mudanças, assim, coisas na vida dela, do meu pai, né, dos meus irmãos. E minha mãe fala assim, ela olha pro Frei, quando ele tá pregando, quando tá rezando, né? Ela fala assim: eu gosto muito do Frei, Paulo, porque dá para ver que ele é humilde, dá para ver que ele fala a verdade. Ela fala bem assim, na simplicidade dela. E até engraçado que eu fui para Canção Nova agora, foi recente. Eu sempre vou no encontro da Profecia do Avivamento, todos os anos. E troquei uma palavrinha com alguns padres ali, com o pessoal da comunidade, o próprio padre Roger também, né? E é inegável. Teve uma consagrada assim,
que falou para mim assim, o bem que o Frei Gilson está fazendo para a Canção Nova, porque como ele é simples, não que os padres não sejam simples, não é isso, mas é que como ele tem um jeito, tem um carisma especial, ele está cativando até os padres, até o clero está mudando, o pessoal está mais acolhendo o povo para tirar foto, para atender ali e tudo. E isso, o pessoal fala, isso tem muito do Frei Gilson nisso, né? Dele conviver com o pessoal. Isso é muito bonito, né? E dá para ver realmente que vem da família. Eu até vi uma frase que você postou um tempo atrás, e eu meditei muito essa frase, e é verdade, Bernardo. Que diz assim, né? Você colocou: tenha humildade e você caberá em qualquer lugar, né? Você com humildade, você entra em qualquer lugar. Qualquer lugar você entra. E lembrando, Paulo, que o Frei, ele tem muito conteúdo. Ele, ele tem muito conteúdo. Isso que está acontecendo com ele agora, olha, eu acho que é coisa mínima do que ele tem para oferecer, assim, de muito conteúdo que ele tem. E ele é uma pessoa que lê muito, que busca, é uma pessoa de adoração, é uma pessoa que escuta muito a Deus, né? Ele reza a missa todo dia, ele cumpre, não é, com aquilo que a igreja pede para ele, e realmente, então, isso faz dele também Deus usar, né, de uma pessoa que se abre para ele. Quando você se abre para Deus, Deus faz maravilha. Fizeram na vida dos discípulos, né? Fez na vida de Pedro, de Paulo, né? Paulo negou, Pedro negou 3 vezes, né? Mas olha, o homem quando entrava para pregar, até quem estava lá paralítico andava. Por quê? O poder de Deus, né? Na simplicidade deixa Deus agir. Mas é isso, mas com humildade você entra em qualquer lugar. E até você falando disso, né? Uma coisa bonita, quando você comentou, até eu passei pro meu pároco lá, é, sobre isso, né? Como que é bonito isso na atitude do Frei. Eu confesso para você, eu não sei a realidade dos padres, do clero, né? Mas quando eu vejo isso no Frei, eu acho uma coisa tão bonita, Bernardo. Claro que a gente não sabe de todos, porque muitos acabam não falando no público, enfim. Mas o Frei deixa muito claro para chamar ele para ir em qualquer diocese, qualquer local, conversar, chamar, né, no caso, conversar com o bispo local e o bispo local conversar com o bispo dele, o Dom José Negri, que vai até ele para poder averiguar se é possível ou não é. E isso é uma coisa tão bonita, porque a gente vê a hierarquia da igreja, a humildade, a escuta a Deus, né? Porque às vezes a gente quer alguma coisa e não é não é da vontade de Deus, ou do nosso humano. E isso é uma coisa tão bonita, assim, que muita gente já chegou e falou para mim, nossa, eu fiquei pensando agora, lembrando de novo, né, quanto isso traz unidade para a igreja, traz uma coisa tão, não sei, é uma coisa tão linda de ver isso, né? O Frei, ele só vai na diocese que o bispo convidar. Né? Muitas pessoas me ligam, né? Pessoas do meio não religioso, às vezes, né? Eu gostaria de trazer o Frei aqui na minha cidade. Quanto custa para trazer ele aqui? Se for preciso, eu mando um avião e aí pegar ele para trazer aqui. Eu digo, olha, eu gostaria que fosse assim, mas não funciona. Não é? Então, o primeiro passo que você tem que fazer é conversar com o bispo da sua diocese, pedir para o bispo da sua diocese ligar para o Frei Gilson fazendo um pedido para que ele possa estar na sua diocese. Só funciona assim. Mas quanto custa? Eu pago o valor que ele quiser. Eu digo, não funciona assim. Você pode pagar o valor que você tem aí 100 vezes mais, mas se você não falar com o bispo, ele não vai. Então, essa obediência à igreja, né? É a obediência, não é? Então, a obediência, ela também sara muitas feridas. E isso é tão importante, né? A gente percebe, não vou entrar nesse detalhe, mas só para a gente entender, a gente vive num mundo assim que está cheio de lobos em pele de ovelha, né? Que querem usar o nome da igreja, de alguém da igreja mais conhecido, para ganhar, vamos falar assim, visualizações, ganhar
enfim, chamar atenção. E isso é tão bonito assim que a gente vê a sabedoria de Deus, né, passando através, claro, no Frei, de ver assim, de ter essa sabedoria de Deus mesmo para não permitir que as coisas humanas aconteçam e até usar a imagem dele para outras realidades. Enfim, isso é uma coisa uma coisa tão bonita mesmo, uma coisa de Deus mesmo, né? E para a gente já quase terminar, Bernardo, como é ser, né, o padrasto do Frei Gilson? Você disse da simplicidade, mas assim, como é que para você, Bernardo, ver assim aquele que eu posso falar que é seu filho? Como é que é para você assim ver seu filho, ver o que Deus está fazendo através dele e ver assim tudo aquilo que você ensinou desde quando ele era pequeno, com a mãe, aquele menino que chegou ali com você, com aquela idade de 6, 7 anos que você conheceu, e ver o que Deus está fazendo, que Deus agiu e transformou a vida dele, está transformando milhões e milhões de corações no nosso Brasil e no mundo inteiro. Não posso esquecer sua pergunta, mas preciso fazer uma colocação. Lembrando que o Frei cresce num ambiente de oração, como eu já falei, né? E talvez tenha alguém que vai ver esse vídeo aqui, que é padastro também, padastro, e se tivesse que dar um conselho, eu daria esse. Se você precisar chamar a atenção do seu enteado, se no caso da Helena, ela é a mãe, né? Eu usava a Helena. Então, quando eu queria chamar a atenção dele de algo que ele estava fazendo que não era certo, eu falava para a Helena. Tá? Então, isso me fez muito aproximar dele e ele ter mais confiança em mim. Porque eu nunca precisei chamar a atenção dele. Então, eu usava a mãe. Porque eu não queria ouvir dele, você não é meu pai. E aí já começava a ter um embate. Já começava a ficar complicado, não é? Então, é importante isso. A pessoa ter muita sabedoria. E eu tinha muita sabedoria, né? De lidar com ele, de falar com ele. Não é? Eu, sempre que eu podia, eu agradava. Não é? Conquistei a amizade dele. Ele passou a ter confiança. Então, isso é um ponto muito importante para você que tem enteado. Em relação a como eu me sinto vendo tudo isso que está acontecendo, como eu falo para você, não me sobe na cabeça nada. Não. Eu fico muito feliz. Para mim é uma das maiores felicidades do mundo. É ver que muitas pessoas, através de Deus falando através do Frei, voltando para a igreja, pessoas até que estavam sem vir na igreja, pessoas voltando, pessoas casando. Eu recebo muitos testemunhos de pessoas que estavam junto por muito tempo e agora, ouvindo as pregações, estão casando. Pessoas que estão com processo de nulidade, que já casaram. Eu acompanho mais ou menos uns 15 casos. Né? A gente ajuda nessa área também. Pessoas que já casaram, pessoas que está chegando o processo dela, que vão casar. Então, isso, gente, são essencial de Deus. Então, a gente fica muito feliz. Então, qual que é a nossa parcela de contribuição? É continuar rezando, não é? É continuar pedindo orações para todos que rezam o rosário, para todos que acompanham. Vamos rezar não só pelo Frei Gilson, deixando bem claro, a cada um Deus dá o carisma que quer, não é? Hoje é o Frei Gilson, amanhã pode ser outro. Não é? Há 20 e poucos anos atrás era o padre Marcelo Rossi, não era? E na época do padre Marcelo Rossi não tinha internet. Eu acredito que na época, se tivesse internet na época do padre Marcelo Rossi, ele realmente tinha feito isso que o Frei está fazendo isso, que está fazendo hoje. Então, isso é obra de Deus. É indiscutível. A gente não entende. Não é? Não dá para entender. Então, eu fico muito feliz e só rezo. E para mim, a maior felicidade, quando eu recebo o testemunho, nossa, há 25 anos que eu não me confessava, agora me confessei, estou indo para a igreja. Meu filho que não ia na igreja está indo na igreja. Não é? A gente que não conversava, marido e mulher, que já estava pensando em se separar, agora já estão unidos, já estão indo para a igreja, levando os filhos. Gente, é obra de Deus. O que a gente pode fazer é rezar. Não é? E o conselho que eu dou é sempre que eu encontro o Frei, eu falei, não mude nada. Encha-se do Espírito de Deus e comece a derramar
as graças de Deus, né? Que Deus vai fazer a obra. Então, com naturalidade, lógico. A gente tem hoje uma grande responsabilidade também sobre isso, né? Então, a gente tem que ter muita sabedoria, né, no que falar. Hoje você não pode falar tudo que você pensa, entendeu? Então, isso são os cuidados que a gente tem. A gente tem sempre o cuidado, lógico, o Frei tem a vida dele, é um padre, entendeu? Mas às vezes a pessoa pode aproveitar de uma palavra mal colocada minha para atingir ele. Então, isso a gente tem muito cuidado. Isso nós temos cuidados com isso. E é verdade, e tanto verdade, até quando eu vou pregar também, tô tomando bastante cuidado, porque infelizmente a gente está vivendo um tempo difícil, né? Ano passado aconteceu algumas realidades ali com relação à imagem do Frei que não foram legais nem um pouco. E infelizmente a gente está caminhando para o final dos tempos, né, Bernardo? Então muita coisa ainda a gente vai ver. A gente tem que tomar cuidado realmente para não perder o campo de missão que Deus permite para nós evangelizarmos, né? Enquanto a gente tem ainda esses meios, né? Porque vai chegar uma hora que a gente não vai ter mais isso, mas a gente tem que aproveitar o máximo que a gente puder, né? Para falar de Deus, claro, com respeito, com cuidado e muito cuidado nas palavras, muitas vezes que a gente vai acabar falando e outras realidades, né? E queria que a gente já vai finalizar, né? Eu queria que você deixasse as suas considerações finais. Você já falou, eu ia até perguntar disso, né? Como é que você poderia orientar de um pedaço para um enteado, você já falou ali. Mas o que você gostaria de deixar para o povo aqui? Eu não sei onde vai chegar essa live, depois eu vou pegar as perguntas, eu vou pegar o vídeo, eu vou fazer por partes, eu vou até compartilhar com você também. O pessoal vê ali, o vídeo ficar mais fácil para o pessoal querer visualizar alguma pergunta, alguma resposta, né? Mas eu queria que você deixasse as suas considerações finais, o que você gostaria de falar para o povo que está aqui acompanhando, os que vão ver depois. E fique à vontade. Olha, primeiro eu quero agradecer pelo convite, né? A gente já vem buscando aí esse horário já bastante, esse dia já há bastante tempo, né? E hoje tudo é no tempo de Deus, né? E eu quero agradecer você pelo convite e que hoje deu certo. Agora, dizer para você que está assistindo essa live, que ainda vai assistir, busque a intimidade com Deus, né? Busque ter esse encontro pessoal com Cristo, né? Porque quando você tem um encontro pessoal com Cristo, nada, a tribulação, os problemas, nada vai tirar você de Cristo, não é? Então, busque Jesus por amor, não é? Não por interesse. Porque às vezes as pessoas buscam Jesus por interesse. Eu vou buscar Jesus porque eu preciso ser curado. É importante você buscar Jesus porque Jesus cura, Jesus liberta, não é? Mas, acima de tudo, busque Jesus porque Ele é o único Senhor e Salvador que pode te levar ao céu. As coisas do mundo são terrenas, não é? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Então, buscar com sinceridade, não é? Você que ainda não, às vezes não conseguiu por algum motivo, receber Jesus na Eucaristia, confessar, olhe, busca a Deus. Ainda dá tempo. Enquanto você está nesse mundo, dá tempo, né? Dá tempo você buscar a Deus. Então a nossa busca tem que ser diária. A nossa conversão tem que ser todos os dias. Então busca a conversão, não é? Porque uma pessoa que se converte, ela consegue atingir várias pessoas ao seu redor. Diz a palavra de Deus, não é? Que o mundo espera ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Não é? E nós estamos vendo aí um grande reavivar dos filhos de Deus. Ou seja, os filhos de Deus começaram a se manifestar, não é? Um começa a se converter e aí vai vindo outro, vai vindo outro, vai vindo outro. Isso é a manifestação dos filhos de Deus. Os filhos de Deus precisam. Eu acho tão bonito, Paulo, aqui nas minhas considerações, mas eu acho tão bonito. Hoje, quando eu entro dentro do metrô, quando eu ando na rua de carro, que eu vejo a pessoa rezando o texto, um jovem, às vezes até a criança, não é? No ônibus, o pessoal rezando o texto, alguém vê nas palestras, isso não tem preço. A pessoa está buscando o céu. E nossa única meta é o céu. Não adianta nós vivermos aqui 100 anos
e depois não ter buscado o céu, né? Eu tenho letra que fala isso, né? Vou me preparar porque eu sei que Cristo vai voltar. Então, nós temos que nos preparar todo dia. Então, você que vai assistir essa live, que está aí, que vai assistir em outro momento, busque esse encontro pessoal com Cristo. Busque Ele. Então, isso vai te fortalecer para toda a vida. Né? Essas coisas terrenas vão passar. A depressão vai passar. Né? A cura que você está pedindo vai passar. Mas Jesus não passa. Um dia nós temos que estar com Ele lá no paraíso. Então, isso é a nossa busca. Buscar o Senhor enquanto se pode encontrar. Amém. Bernardo, mais uma vez eu queria te agradecer. Desculpe ficar. Eu insisti bastante. Eu queria te pedir perdão por qualquer coisa, tá? E queria te agradecer por estar aqui partilhando um pouco da tua história, de tudo que nós conversamos, né? E vamos encerrar então pedindo que tudo isso seja selado no Imaculado Coração de Maria, na proteção do manto protetor de São José e com a proteção também de São Gabriel, São Rafael e São Miguel Arcanjo. Que todo o mal seja dissipado e que isso seja somente para a glória de Deus, para que as pessoas possam conhecer, possam ouvir e que as pessoas possam de fato ter esse encontro pessoal com Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bernardo, muito obrigado. E quem sabe um dia nós possamos se encontrar pessoalmente, né? Eu sempre vou na Canção Nova, é que você esteja lá um dia, né? A gente se encontra, se Deus quiser, viu? Vamos nos encontrar, vamos nos encontrar. Com certeza. Deus abençoe, viu? Fique com Deus, viu? Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau.